Olá, eu sou a engenheira Luciana Herbst, engenheira civil, mestre em infraestrutura e geotecnia, e a convite do CAJ eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha trajetória, que não é tão longa, mas acho que já fiz bastante coisa, e contar um pouquinho o meu relacionamento com a engenharia, com o CAJ, como é que eu vim parar aqui. Atualmente eu sou uma das diretoras do CAJ na gestão 2023-2025, na função de primeira secretária. Então, eu costumo dizer que o meu relacionamento com a engenharia, eu acho que ele acontece desde que eu me conheço por gente. O meu pai, eu sou filha do engenheiro mecânico Alfredo Herbst Neto e da senhora Silvia Regina Herbst. Meu pai, engenheiro, né? Todos, acho que se não todos, quase todos os amigos dele são engenheiros, então a minha vida inteira, basicamente, eu convivi no meio da engenharia. E o meu pai é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, pela honestidade, pela ética, pelo profissionalismo, o enorme coração que ele tem. E meu pai é meu herói, né? Meu muso inspirador, então eu sempre tive muita vontade de seguir os passos dele. Então, eu também tive sempre muita aptidão e afinidade com a área de exatas. Então, foi uma escolha muito natural para mim seguir seguir nas exatas, seguir na engenharia, quando chegou a época de optar pela minha carreira, né, de prestar um vestibular. E, inicialmente, eu achei que eu ia seguir na engenharia mecânica, como ele, mas ele muito sábio, né, em conversa com o pai, com a mãe, né, para falar sobre o futuro, ele me orientou que, olha, né, eu acho que o teu perfil é mais engenharia civil e, sem sombra de dúvida, ele foi muito assertivo nessa orientação e assim foi. Eu prestei vestibular para alguns cursos, né, o que eu queria mesmo era engenharia civil na UDESC, Joinville, como meu pai, também formado na UDESC, então, era tudo que eu queria, né? Seguir os passos do pai até na mesma universidade. Mas prestei em engenharia de produção mecânica, que eu passei em primeiro lugar, né? Foi na Univille. Prestei para arquitetura, e mais, acho que administração, e passei em todas elas, mas não tive dúvidas, né? Engenharia civil foi o meu caminho. Então, em 2003, eu iniciei a minha faculdade, né, Engenharia Civil na UDESC Joinville, e nunca tive dúvidas assim, do caminho que eu segui, da escolha que eu fiz. Então, lá pela metade da faculdade, eu iniciei o estágio, e quando eu cursei ali matéria de estradas, mecânica dos solos, fundações, eu me apaixonei perdidamente por essa área, a área de infraestrutura, a área de geotecnia, e eu decidi que era isso que eu queria fazer, não tive dúvidas, e surgiu uma oportunidade incrível de eu começar um estágio na Azimuth Engenharia, que na época, né, ainda há poucas empresas de infraestrutura aqui em Santa Catarina, e a Azimuth naquela época era, acho que, a única empresa nessa área. Então, lá fui eu muito feliz, muito alegre, estagiar na Azimuth. Então, lá eu trabalhei por 2 anos, né, antes de me formar, de 2006 a 2008. E lá eu pude, assim, ter contato com tudo relacionado à infraestrutura, todos os estudos, todos os projetos em todas as disciplinas, projeto geométrico, projeto de pavimentação, drenagem, sinalização, estudos de tráfego, topografia, tudo. Então, assim, consolidou mesmo a minha escolha pela infraestrutura. E então lá eu fiquei até me formar. E, né, depois de 2 anos estagiando nessa área, eu comecei a ter muita vontade de ir para obra, né? Lá na Azimuth era somente projeto e fiscalização, supervisão de obras. E eu queria partir para a próxima etapa, que era a execução. Então, eu saí da Azimuth pouco antes de me formar, me formei e apareceu uma oportunidade incrível também de trabalhar na empreiteira Fortunato,
que estava começando as obras de execução da rodovia estadual SC 415, entre Garuva e Itapoá, nessa época. Então, a obra estava bem no comecinho, eles estavam precisando de apoio e eu entrei como engenheira trainee nessa obra. E foi uma grande escola para mim. Eu pude colocar em prática tudo que eu aprendi no estágio na Azimuth. E foi assim, foi muito desafiador, né? A obra tinha mais de 100 funcionários e eu era a única mulher junto com a chefe de escritório. Então foi bem peculiar, mas foi muito bacana. Foi desafiador ao extremo. Então, passamos por algumas dificuldades, enfrentamos os desastres de 2008 aqui em Santa Catarina, né? Muita chuva em 2008. Então, foi muito desafiador para a obra, muitas lições aprendidas. E lá eu permaneci até 2009, então deu um aninho mais ou menos. E eu comecei a ter vontade de ir para o mestrado. Eu queria aprender mais. E, diferentemente de hoje, lá em 2009, não existia basicamente curso de especialização ou algum curso de extensão que fosse voltado para a infraestrutura, em que eu pudesse aprender mais. O caminho mesmo era ir para a academia, né, fazer mestrado, seguir mestrado, doutorado. E lá fui eu. Participei do seletivo para a Universidade Federal de Santa Catarina. Passei, então eu saí da Empreiteira Fortunato em 2009, iniciei o mestrado, e nesse meio tempo a Azimuth me convidou para voltar para a Azimuth como engenheira, né? E acabei ficando em Joinville, uma das minhas opções era me mudar para Florianópolis para seguir o mestrado, mas eu sou muito apaixonada pela área técnica, pelo mercado de trabalho, então foi assim, foi muito importante para mim ter ficado em Joinville, ter conciliado trabalho com mestrado, porque a minha volta para a Azimuth em 2009 foi assim, consolidou tudo, né? Eu já vim da experiência de estágio na infraestrutura, fui para a obra, então quando eu retornei à Azimuth, eu tinha uma bagagem maior, né? Experiências profissionais e pessoais maiores, então consolidou realmente tudo aquilo que eu quis para minha carreira. Então foi muito bom, e aí fui para o mestrado e fui conciliando, entrei no mestrado em infraestrutura e geotecnia e fui tocando a vida, né? Eu digo que a Azimuth assim foi uma grande escola para mim. Nessa segunda etapa foi um enorme aprendizado, participei de projetos muito desafiadores, complexos, pelo Brasil todo, projetos rodoviários, projetos de estabilização de encostas. Tive a oportunidade de 2 anos seguidos acompanhar o status e a situação de todos os taludes e encostas da BR-116, entre Curitiba e a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então, eu fiz todo esse trajeto a pé 2 vezes, 2 anos seguidos, né? Mapeando todas as encostas, avaliando o grau de risco delas. Então, foi muito bacana, eu aprendi demais. E também veio para confirmar que dentro da área da infraestrutura, a minha preferência foi naturalmente pela geotecnia, pela parte de solos, estabilização de taludes e encostas. Então, desde essa época, eu venho me especializando cada vez mais. O meu mestrado foi focado em mapeamento geotécnico. Então, eu sou joinvilense, eu nasci, cresci, estudei, trabalhei e respiro Joinville todos os dias, amo essa cidade, então foi muito natural para mim focar em Joinville na minha dissertação. Então, eu elaborei um mapeamento geotécnico de toda a área urbana de Joinville e, através de um mapeamento geoestatístico, eu apliquei algumas metodologias para definir a resistência do subsolo da área urbana, posição de nível d'água, posição do topo rochoso de toda a nossa área urbana.
E foi muito gratificante para mim poder colocar todo o meu conhecimento, toda a minha experiência de Joinville, unir ao mestrado e criar um produto assim que auxilia muita gente até hoje, né? E aí eu fiquei na Azimuth, então, como engenheira até 2017. Em 2017, eu me despedi da Azimuth. Fiquei alguns meses, até início de 2018, como engenheira autônoma, focada em projetos geotécnicos, em laudos de estudos de estabilidade de taludes e encostas, até que eu fui convidada por 2 colegas a ingressar como sócia na Elmo Engenharia e Infraestrutura. Então, de 2018 a julho de 2023, eu fiz parte do quadro societário da Elmo Engenharia, e ali foi a união de toda a minha experiência técnica com uma gestão empresarial. E foi muito bom ter participado da Elmo. Eu tive a oportunidade de treinar pessoas incríveis, de ter funcionários maravilhosos, que eu tenho um orgulho gigante de ter participado da formação de tantas pessoas boas que hoje, assim, alguns são meus amigos e amigas pessoais, né? Então, eu acho que é o mesmo sentimento que talvez os professores e professoras tenham de seus alunos quando se formam e tem aí um futuro incrível nas suas carreiras, e eu tenho muito orgulho. Eu acho que é uma das coisas que mais me orgulha de ter feito dentro da Elmo, que foi realmente assim, ter formado, estimulado, incentivado pessoas a serem bons profissionais. Então, ali, né, continuei seguindo na infraestrutura, com projetos, com supervisão, fiscalização de obras, com estudos também no Brasil inteiro. Mas a vida começa a chamar a gente para alguns caminhos que às vezes a gente não entende, mas a gente só entra no fluxo e vai. E eu comecei a sentir muita vontade de atuar mais como consultora. Não tanto assim com projetos como a minha vida inteira eu atuei, mas com consultoria. Eu comecei a tomar muito gosto por essa área. Então, em julho de 2023, eu me despedi da sociedade, da Elmo Engenharia, e comecei a seguir meu caminho aí como consultora. E surgiu uma oportunidade incrível de eu atuar como consultora geotécnica para a Prefeitura de Joinville, que eu continuo atuando ainda hoje. Então, de julho de 2023 até hoje, eu presto alguns serviços de consultoria para a Prefeitura no âmbito de uma requalificação urbana da Zona Sul de Joinville, na elaboração dos projetos executivos de macrodrenagem da bacia do Rio Itaúna-Sul. E nesse meio tempo também, né, junto com essa consultoria, veio a necessidade de abrir uma nova empresa. Então, venho de julho de 2023 para cá também como sócia da Quantum Veritas Engenharia, na qual o meu marido, Gabriel, é o meu sócio, que é advogado, mas é um engenheiro por osmose, basicamente, que ele, né, a gente compartilha da vida da engenharia aí diariamente, então ele conduz muito bem a parte da gestão administrativa, financeira, contábil, jurídica da minha empresa, e me deixa livre aí para continuar na área técnica, que é a minha grande paixão. Então, aí pela Quantum Veritas, recentemente eu tive também uma grande oportunidade de prestar serviços para uma das maiores consultoras de engenharia do mundo, que é a Nippon Koei, que é sediada em Tóquio, no Japão. E eles vêm atuando aqui no Brasil mais fortemente desde 2006 e recentemente estão atuando em Joinville em alguns contratos bastante importantes para o desenvolvimento da cidade. E nisso eu venho dando apoio e suporte a eles em todos esses contratos aqui em Joinville, junto, né, com todas as outras consultorias e estudos geotécnicos que continuo fazendo, que é a minha grande paixão, a geotecnia, dentro da infraestrutura e dentro da engenharia civil, que
fui seguindo, fui estreitando cada vez mais esse meu nicho de atuação. E aí eu sigo atualmente como sócia da Quantum Veritas. Então, assim, como é que entra o CAJ nisso tudo, né? Basicamente desde sempre. Desde o início, eu nem consigo mais precisar a data. Eu já participo de tudo que o CAJ proporcionava, né? Cursos, confraternizações, palestras. Sempre gostei muito de fazer parte da entidade. Então, eu sempre tive muito carinho pelo CAJ, por todos os profissionais associados. Sempre foi uma grande oportunidade de troca de experiência técnica, profissional e pessoal também, porque os associados do CAJ têm, além de uma grande bagagem técnica, são pessoas muito legais, muito bacanas, que têm muita experiência e estão sempre me ensinando, desde que eu era um bebezinho lá na faculdade. Então, em 2023, né, fui convidada a ingressar à atual diretoria do CAJ, né, e fiz parte um pouco assim dos bastidores desde 2018 para cá também, porque o meu pai, o engenheiro Alfredo, ele virou presidente do CAJ de 2018 a 2023. Então a gente sempre vai acompanhando, né, aí as atividades e a atuação do CAJ, as dificuldades e tudo que precisou ultrapassar para chegar até o grande momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu sou muito grata pelo convite, eu gosto muito de fazer parte da diretoria, eu aprendo demais com os meus colegas diretores, não só com os diretores, mas com todos os associados, continuo aprendendo e espero aí continuar por muitos anos ainda fazendo parte dessa entidade que me traz tanto orgulho. Como eu fiz a minha universidade, a minha formação, a minha graduação, né, na UDESC Joinville, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, também gratuita e de altíssima qualidade, eu sempre me senti muito em dívida com a sociedade, não como uma cobrança, mas como uma vontade de poder devolver à sociedade tudo aquilo que o povo contribuiu para mim, para minha formação, para minha especialização. Então, em 2017, apareceu a oportunidade de eu fazer parte da ONG Engenheiros Sem Fronteiras, que eu já vinha acompanhando há algum tempo, né? Mas na correria de dia a dia, a gente só vai acompanhando as coisas, querendo fazer, e tomei a decisão, não, tá na hora, eu quero fazer parte. E passei no seletivo e entrei no Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo Joinville. E foi, assim, uma experiência, meu Deus, incrível. É muito diferente quando você desvia um pouco o olhar da tua vivência, da tua carreira, das tuas atividades, e você olha para o próximo, das dificuldades que o próximo tem dentro daquilo que é correlacionado com a tua prática profissional, né, dentro da engenharia. Então, assim, é um choque de realidade. Você observar que aquilo que às vezes é tão simples, é tão comum e tão básico para ti, poderia ser, assim, uma transformação de vida para outra pessoa. Então, eu participei do Engenheiros Sem Fronteiras como membro de 2017 até 2021. Em 2018 a 2019, eu tive a oportunidade de ser diretora de projetos. E, nossa, eu morro de saudades até hoje da ONG. Eu saí porque realmente, assim, a minha rotina ficou muito pesada. Eu não conseguia mais conciliar da forma como eu achava justo conciliar, uma ONG tão importante que faz um trabalho incrível, excelente em várias localidades e, né, contribuindo para a melhoria de vida de tanta gente. Então, não foi uma decisão fácil sair da ONG em 2021, ainda pretendo voltar, questão de organizar a minha agenda, a minha vida.
E foram projetos incríveis, assim, que a gente participou. Eu tenho muito orgulho de ter criado na minha gestão como diretora de projetos o projeto de bairro, que é a criação de uma praça pública no bairro Jardim Paraíso, aqui em Joinville. Então, foi um projeto que surgiu, assim, um insight que eu tive num final de semana. Comecei a rabiscar uma ideia e foi para frente. E hoje parece que estamos recebendo aí uma verba de emenda lá de Brasília para que esse projeto saia do papel. O projeto foi elaborado pelos membros do Engenheiros Sem Fronteiras, aprovado pela prefeitura, teve a colaboração de toda a comunidade do Jardim Paraíso. O projeto ficou lindo, ficou incrível. E eu acho que eu já me emociono hoje, acho que eu vou ficar muito, muito emocionada o dia que eu puder participar da inauguração dessa praça. E também junto com Engenheiros Sem Fronteiras, né? Aqui no CAJ é um trabalho voluntário também. Eu gosto muito, já deu para perceber que eu gosto muito de trabalho voluntário. E eu também faço parte de algumas outras associações. Eu faço parte do Infra Women, que é um grande grupo de mulheres aí brasileiras, não só engenheiras, mas todas que têm uma atuação dentro da área da infraestrutura, em todas as esferas da infraestrutura. Muito bacana poder participar desse grupo. E também faço parte da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, né, alinhada à minha grande paixão, que é a geotecnia. E eu quero deixar assim um agradecimento muito especial para minha família, que nunca mediram esforços para me apoiar e me incentivar a trilhar o meu caminho e chegar onde eu estou hoje. Eu acho que eles são os grandes responsáveis pela pessoa e pela profissional que eu sou hoje. E então, aos meus pais, às minhas falecidas avós e avô, aos meus irmãos, às minhas amigas e amigos, ao meu marido, à família do meu marido. Assim, eu tenho muita sorte de ser cercada, de estar sempre cercada de pessoas muito especiais que fazem eu ser sempre o melhor que eu posso ser, sempre a minha melhor versão e buscar sempre um desenvolvimento pessoal e profissional. E eu agradeço muito também a todas as engenheiras que lá atrás abriram o caminho das mulheres na engenharia para que eu pudesse também trilhar esse caminho. Não é fácil ser mulher e ser engenheira. Existe sim muito assédio, desvalorização, desmoralização, falta de credibilidade naquilo que você faz, naquilo que você fala. A gente precisa se esforçar muito, muito mais do que um homem para obter o mesmo resultado. Mas eu acredito muito que todas as dificuldades que aparecem no nosso caminho, elas surgem para nos tornar mais fortes e resilientes, para que a gente consiga passar por cima disso tudo e chegar nos dias de hoje e poder ser a grande potência que a gente foi forjada a ser. Então, eu sou muito feliz e muito realizada na minha profissão. Eu acho que se me fosse dada a oportunidade de voltar no tempo, eu faria tudo exatamente igual. E eu agradeço muito a todas as experiências, todas as empresas, as pessoas, aos funcionários, aos parceiros e também a todas as dificuldades que eu passei, porque hoje eu sou muito fortalecida em quem eu sou, a profissional que eu sou. Eu agradeço a tudo isso, toda essa bagagem, assim. Não são muitos anos, né? Esse ano eu completo 16 anos de formada apenas, mas eu aprendi muito já na minha vida e eu espero um dia, talvez em breve ou não tão em breve, poder voltar aqui e contar um pouquinho mais, acrescentar mais alguns capítulos aí nessa história. Então, muito obrigada ao CAJ pelo convite, pela confiança no meu trabalho de estar na diretoria atual. E é isso aí. Até mais.